Livro de Eclesiastes, capítulo 5, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, para você, minha irmã. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Louvado seja Deus. Obrigado a todos inscritos neste canal. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. E você que ainda não se inscreveu neste canal, convido você a que também se inscreva neste canal e seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Saiba que é tudo para a glória de Deus, amém? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O nosso Deus que não dá a glória dele para ninguém, a glória é somente de Deus para todo sempre, amém. Vamos para a palavra de Deus, livro de Eclesiastes, capítulo 5, para a glória de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim seja poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procede os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consistas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Louvado seja Deus. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Escute só. Olha o que está nessa palavra para mim e para você escrito. Olha. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E agora, irmão, e agora, irmã? Nós temos guardado o nosso pé quando nós entramos na casa de Deus? Será que eu tenho guardado o meu pé quando eu tenho ali entrado na casa de Deus? Olha o que está nessa palavra escrito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Bem, sabemos nós que a casa de Deus, ela é uma casa totalmente diferente de qualquer casa que se possa imaginar. Certamente não existe uma sequer casa, aleluia, igual à casa de Deus. A casa de Deus, ela é totalmente diferente de
todas as casas que já existiram e ainda existe. Não existe jamais uma casa a comparar-se com a casa de Deus. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Que a casa do meu Pai, ela é chamada de casa de oração. Então não existe jamais uma casa a comparar-se com a casa de Deus. E aqui nesta palavra, veja o que está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aleluia. Está aqui, ó. Aleluia. Porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal oferecer sacrifício de tolo. Veja, pois não sabem que fazem mal. Louvado seja Deus. Olha, meu irmão, aleluia, sacrifícios de quê? De tolo? Não. É claro que nós não devemos jamais fazer sacrifícios de tolo. Não. Glórias a Deus. Então, para isso, nós temos que guardar o nosso pé quando nós entrar na casa de Deus. E na verdade é melhor, aleluia, é melhor que nós seja, aleluia, rápido no ouvir e tardio no falar. Agora veja só o que está escrito nesta palavra: não te precipites com a tua boca. Está vendo? Não te precipites com a tua boca. Louvado seja Deus. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Nem o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de quem? De Deus. Por quê? Nós não, aleluia, devemos deixar que o nosso coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Aleluia, simplesmente pelo fato do que diz essa palavra, porque Deus está nos céus, tá vendo? Aleluia, e tu estás na terra. Você está entendendo? Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Está aqui, ó. Assim sejam poucas as tuas palavras. Tá vendo? Assim seja poucas as tuas palavras. Por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Ou seja, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está aqui, ó. Santo Deus. Assim seja poucas as tuas palavras. Por quê? Da muita ocupação procede os sonhos. Tá vendo? Porque, aleluia, da muita ocupação procede os sonhos. Aleluia. E a voz do tolo da multidão das palavras. E a voz do tolo, aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor, aleluia. E a voz do tolo da multidão das palavras. Escute só. Aleluia, grande Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, seja eu ou seja você, irmão, minha irmã, seja você, seja eu, seja nós. Escuta o que está nessa palavra para mim e para você. Você que já tem conhecimento desta palavra, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Por você ter o conhecimento desta palavra, o que você deve ter agora é cuidado. Porque você já tem conhecimento desta palavra. E se você, aleluia, ainda não tem o conhecimento desta palavra, está passando neste momento a receber o conhecimento desta palavra. Então veja só, quando a Deus fizeres algum voto, seja eu ou seja você, quando a Deus fizeres algum voto, tá bem? Louvado seja Deus, não tardes em cumpri-lo.
Ou seja, quando a Deus fizeres algum voto, não demore, né, para cumprir. Aleluia. Porque às vezes nós fazemos voto com Deus e nós ficamos adiando o momento, aleluia, de nós cumprir com o voto que nós fizemos a Deus. Está aqui, ó. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Tá vendo? Porque não se agrada de tolos. O que votar, paga-o. Você tem feito voto a Deus? Meu irmão, minha irmã, você tem feito voto a Deus? Aleluia. Por que eu estou perguntando se você tem feito voto a Deus? Porque às vezes nós fazemos voto. E às vezes, com o passar do tempo, olha só, nós não pagamos o voto, ou nós não cumprimos o que prometemos, e o pior, esquecemos. Então, se for ver, aleluia, se for ver, nós não devemos esquecer aquilo que nós falamos a Deus. E principalmente tratando de voto. Não. Está aqui, ó. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não é para demorar para cumprir o voto que fez a Deus. É claro que não. Não tarde em cumpri-lo. Aleluia. Porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Porque Deus não se agrada de tolos. O que votar, paga-o. Então, aleluia, se nós estamos devendo algum voto que fizemos a Deus, o que nós temos que fazer? Pagar esse voto. Vai que de repente, irmão, você fez um voto a Deus e ainda não pagou o teu voto, ainda não cumpriu com o que prometeu, né, meu irmão? Né, minha irmã? Vai que eu também já fiz, né, algum voto a Deus e ainda não paguei o meu voto, ainda não cumpri o que prometi diante de Deus com relação ao voto que fiz a Deus, né? É preciso que nós recorde, é preciso que nós lembre, é preciso que nós não se esqueça do voto que nós fizemos a Deus, se é que nós fizemos voto a Deus, para que nós possa pagar esse voto, para que nós possa cumprir esse voto e para que nós não possa demorar em cumprir esse voto, em cumprir o que prometeu através do voto que fizemos o quê? A Deus. Está aqui, ó. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Tá vendo? Melhor é que não votes. Quer dizer, melhor é que não faça voto do que fazer voto e não cumprir. Porque você votou, aleluia, e agora o que tem que fazer? Cumprir. Então melhor é, se melhor é claro que é melhor mesmo não votar do que, aleluia, fazer o voto e depois não cumprir com o voto, ou não cumprir com o que prometeu. Eu tenho que cumprir com o que eu tenho prometido a Deus. Por exemplo, se eu prometi a Deus, aleluia, que vou pregar a palavra dele, eu tenho que pregar a palavra dele. Se eu prometi a Deus que vou fazer missão, eu tenho que fazer missão. Se eu prometi a Deus, aquilo que a gente promete a Deus, a gente tem que ter cuidado para que a gente cumpra com o que prometeu. E quando trata-se de voto, melhor que não faça o voto, que fazer o voto e não cumprir com o voto que fez a Deus. Porque Deus é fiel. Porque Deus dela para cumprir com a sua palavra. Louvado seja Deus, está aqui, ó. Aleluia. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consistas que a tua boca te faça pecar, tá vendo? Então quer dizer, quando nós faz um voto, que nós não cumpre o voto, que nós não paga o voto, certamente, se for ver bem direitinho, nós estamos em pecado. Seria o tipo, mais ou menos assim, meu irmão, minha irmã, seria o pecado do voto. Como existe vários tipos de pecado,
Seria mais ou menos assim, o pecado do voto. E então, quando nós cumprimos com o voto, ou quando nós paga o voto que nós fizemos ao Senhor, então certamente aí mudou toda a história. Louvado seja Deus. A história toma um novo rumo, porque o voto que nós fizemos ao Senhor, nós já pagamos. Ou o voto que nós fizemos a Deus, nós já cumprimos com esse voto. Então é melhor que não vote do que votares e não cumprires. Aqui, ó. Não consistas que a tua boca te faça o que? Pecar, né? Nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Eu vou dizer diante do anjo, o meu voto foi um erro. É claro que não é para dizer, a Bíblia está dizendo, não digas diante do anjo que o teu voto foi um erro. Ou seja, eu errei quando eu fiz o voto. Não, não é para dizer isso não. Quem mandou fazer? Quem mandou fazer o voto? Fez porque quis. Seria mais ou menos assim, né? Quando eu faço um voto, por exemplo, eu faço porque quero, né? Deus, se o Senhor me der, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Um exemplo, não é troca, né? Não é barganha, não. Claro que não. O nosso Deus não é Deus de troca nem Deus de barganha, não, claro que não. Mas se eu prometer a Deus que vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer, porque Deus, aleluia, glórias a Deus, vela para cumprir com a sua palavra, e a parte que cabe a Deus, com essa eu não devo me preocupar. Eu tenho que me preocupar com a parte que cabe a mim, principalmente ao tratar-se de um voto que eu fiz a Deus, por exemplo, ou de um voto que você fez a Deus. Quem sabe você fez um voto aí a Deus, hein? Quem sabe você fez um voto a Deus aí e esqueceu, não. Agora você vai lembrar desse voto, né? Glória a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, quem sabe você fez um voto aí ao Senhor, Senhor, se tal coisa funcionar, tal coisa dê certo, se tal, eu prometo. E aí? Você tem cumprido com o que tem prometido a Deus? Não se esqueça do que você prometeu a Deus, não, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça, não. Não é para nós se esquecer do que nós temos prometido a Deus, não. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Se fosse um Deus qualquer, tudo bem, mas não é. Segundo a Escritura, está escrito o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus não é um qualquer. Então, quando nós fizer a Deus um voto, nós não devemos tardar em cumprir. Aleluia, com o voto. Nós não devemos esquecer do voto que nós fizemos. Porque é melhor que não faça o voto, ou é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Está aqui, ó. Não consista que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que, aleluia, teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua, aleluia, voz, e destruiria a obra das tuas mãos? Não deixe que isso aconteça, tá bom? Louvado seja Deus. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu, aleluia, teme a Deus. Mas tu temes a Deus. Fica no temor de Deus. Amém, querido? Fica no temor do Senhor. Como está escrito, você sabe bem claro disso. Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Então, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo esses votos. Amém? Porque é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao eterno Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.